Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal de Leigo para Leigos. Eu sou Paulo Kimizuka, engenheiro civil, e hoje vamos mergulhar em um tema fascinante e importante para entender a história do Brasil e do mundo: a ascensão do nazismo, a propaganda nazista, o movimento integralista brasileiro e a nova extrema-direita. Vamos explorar como o nazismo emergiu na Alemanha, as técnicas de propaganda usadas para convencer as massas, os grupos perseguidos pelo regime nazista e a relação dessas táticas com os discursos da extrema-direita atual. Também vamos falar sobre o integralismo, que é a principal base do movimento extremista de direita no Brasil, inspirado pelo fascismo europeu, seus princípios, lemas e impactos históricos. Então prepare-se para uma jornada de conhecimento e reflexão. A ascensão do nazismo na Alemanha é um dos períodos mais estudados e discutidos na história moderna, devido às suas profundas consequências sociais, políticas e humanitárias. Esse movimento teve suas raízes no período pós-Primeira Guerra Mundial, numa Alemanha devastada e humilhada pelo Tratado de Versalhes de 1919. Que impôs severas reparações financeiras e restrições territoriais ao país. A combinação de crise econômica, desemprego em massa e instabilidade política criou um território fértil para o surgimento de ideologias extremistas. A ascensão do nazismo. Contexto histórico. Após a Primeira Grande Guerra Mundial, a Alemanha passou por uma série de dificuldades econômicas e sociais. A República de Weimar, estabelecida em 1919, enfrentou hiperinflação, desemprego em massa e instabilidade política. Muitos alemães se ressentiam das condições do Tratado de Versalhes, que culpava exclusivamente a Alemanha pela guerra e impunha pesadas indenizações financeiras. A formação do Partido Nazista. Em meio a esse cenário de crise, Adolf Hitler se destacou. Ele ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães, DAP, em 1919, que posteriormente se tornou o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, ou Partido Nazista. Aliás, esse partido devia ser chamado, na realidade, de Partido Social Nacionalista dos Trabalhadores. Essa versão que hoje nós conhecemos, foi no intuito do Hitler se aproximar das classes trabalhadoras e apropriou-se do nome socialista. Hitler era um orador carismático e usou suas habilidades para atrair seguidores. Muita coisa acontece hoje, né? Ele prometia restaurar a grandeza da Alemanha, anular o Tratado de Versalhes e combater o comunismo e o sistema mundial vigente, que se associava a uma conspiração judaica. Ele era muito doido mesmo, né? Estratégias de propaganda e controle das massas. A propaganda nazista foi um elemento crucial para a ascensão de Hitler ao poder. Joseph Goebbels, ministro da propaganda, utilizou todos os meios de comunicação disponíveis, rádio, cinema, imprensa e literatura, para disseminar a ideologia nazista.
A propaganda era simplificada e repetitiva, visando provocar uma resposta emocional do público. Principais técnicas de propaganda nazista: culto à personalidade. Hitler era apresentado como o salvador da Alemanha, um líder infalível e carismático. Temos hoje alguns que são iguaizinhos a esse. Demonização do inimigo. Judeus, comunistas, ciganos, homossexuais e outros eram retratados como inimigos da nação. Esse tipo de perseguição a extrema-direita atual também utiliza, só que para outros grupos também. Utilização de símbolos. A suástica e outros símbolos nazistas eram amplamente usados para criar um sentimento de unidade e identidade. Evento de massas. Marchas, comícios e eventos públicos eram organizados para mostrar a força e a coesão do movimento nazista. Aqui tivemos as motociatas. Educação e juventude. O sistema educacional foi reformado para incluir a ideologia nazista e a juventude hitlerista foi criada para doutrinar jovens desde cedo. Aí a gente pensa, nas escolas militares, cívico-militares, aí não sei exatamente o nome. A consolidação do poder. Em 1933, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha, utilizando o incêndio do Reichstag como pretexto. Ele convenceu o presidente Paul von Hindenburg a assinar o decreto do incêndio do Reichstag, que suspendia liberdades civis e permitia a prisão de opositores. Posteriormente, a Lei de Concessão de Plenos Poderes de 1933 deu a Hitler poderes ditatoriais, permitindo-lhe governar por decreto. Então, algo semelhante aconteceu no Brasil em 8 de janeiro. Com a invasão da Praça dos Três Poderes, poderia que o exército, interviesse e, porventura, tomasse o poder e recolocasse o nosso queridíssimo Bolsonaro, como é que chama? Creptopolítico, no poder. Eliminação da oposição. Hitler e os nazistas usavam a violência e a intimidação para eliminar a oposição. Os Stormtroopers, que seria SA, e mais tarde a Schutzstaffel, que seria SS, desempenharam papéis fundamentais em suprimir dissidentes. Partidos políticos foram banidos, líderes opositores foram presos ou assassinados e os sindicatos foram dissolvidos. Grupos perseguidos pelo regime nazista. O regime nazista perseguiu vários grupos de pessoas, cada um por diferentes razões, todas fundamentadas na ideologia racista e autoritária do nazismo. Os judeus foram o principal alvo do regime nazista. A ideologia nazista promovia o antissemitismo, retratando os judeus como sub-humanos e uma ameaça à pureza racial e à segurança da Alemanha. As leis de Nuremberg de 1935 privaram os judeus de sua cidadania e proibiram casamento entre judeus e não-judeus. A perseguição culminou com o Holocausto, onde cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados em campos de concentração.
Comunistas e socialistas. Comunistas e socialistas eram vistos como inimigos políticos e ideológicos. Desde o início, os nazistas buscaram eliminar a influência comunista e socialista na Alemanha. Líderes e membros desses partidos foram presos, enviados para campos de concentração ou executados. Ciganos, Roma e Sinti. Os ciganos também foram alvos de perseguição racial. O regime nazista os considerava racialmente inferiores e perigosos. Muitos ciganos foram deportados para campos de concentração e exterminados. Homossexuais. Os nazistas consideravam a homossexualidade uma degeneração e uma ameaça à moralidade e à saúde racial da nação. Homens homossexuais eram presos, submetidos à castração forçada, tratamentos para curar a homossexualidade, enviados para campos de concentração onde muitos morreram. Testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová foram perseguidas por sua recusa em jurar lealdade ao regime nazista e servir no exército. Muitos foram presos e alguns morreram em campos de concentração. Deficientes físicos e mentais. A ideologia nazista promovia a eugenia e a pureza racial. Pessoas com deficiências físicas e mentais eram vistas como vidas indignas de serem vividas. O programa Action T4 resultou na morte de cerca de 70 mil pessoas com deficiências através de eutanásia forçada. Oposição política e intelectuais. Qualquer forma de oposição política era brutalmente suprimida. Além dos comunistas e socialistas, democratas e qualquer um que criticasse o regime eram alvos de perseguição. Intelectuais, escritores, artistas que não se alinhavam com a ideologia nazista foram censurados, presos ou obrigados a fugir do país. Igrejas e grupos religiosos. Embora inicialmente Hitler tivesse feito concessões à Igreja Católica e a outras instituições religiosas, com o tempo a perseguição a grupos religiosos aumentou. Líderes religiosos que se opunham ao regime, como Dietrich Bonhoeffer, foram presos e executados. Consequências e legado. A ascensão do nazismo levou à Segunda Guerra Mundial, um conflito devastador que resultou na morte de cerca de 70 milhões de pessoas. O Holocausto revelou os horrores do genocídio e deixou uma marca indelével na memória coletiva da humanidade. O regime nazista foi finalmente derrotado em 1945 e os líderes nazistas foram julgados e condenados por crimes de guerra e crimes contra a humanidade nos julgamentos de Nuremberg. A ascensão do nazismo serve como um poderoso lembrete dos perigos do extremismo de direita, do racismo e da intolerância. Estudar e entender esse período é crucial para prevenir a repetição de tais atrocidades no futuro. Vamos destrinchar agora um pouco mais como era a propaganda nazista. A propaganda nazista foi uma ferramenta fundamental para consolidar o poder de Adolf Hitler e disseminar a ideologia nazista. Joseph Goebbels,
O ministro da propaganda foi o principal arquiteto dessa máquina de propaganda que utilizava todos os meios de comunicação disponíveis para influenciar a opinião pública. Elementos da propaganda nazista: culto da personalidade de Hitler, imagens e cartazes. Hitler era frequentemente retratado como um líder forte e visionário. Imagens heróicas e carismáticas de Hitler foram disseminadas para construir um culto de personalidade. Discursos e comícios. Hitler era um orador talentoso e utilizava discursos emocionais e comícios de massa para galvanizar o apoio popular. Eventos eram cuidadosamente coreografados para maximizar o impacto visual e emocional. Demonização dos inimigos. Antissemitismo. Os judeus eram retratados como a causa de todos os problemas da Alemanha. Propagandas, filmes e livros disseminavam estereótipos negativos e mitos conspiratórios sobre os judeus. Comunistas e socialistas eram apresentados como uma ameaça à ordem social e política, associados à desordem e ao caos. Uso de símbolos e slogans. Suástica. O símbolo da suástica tornou-se onipresente, simbolizando a identidade nazista. Slogans simples. Frases como Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Um povo, o império, um líder. Eram repetidas constantemente para reforçar a mensagem nazista. Tem alguns slogans que são repetidos pela direita aqui no Brasil e vocês sabem quais são. Controle da mídia. Rádio. O rádio foi amplamente utilizado para transmitir discursos de Hitler e programas de propaganda. O governo incentivou a produção de rádios baratos para que mais pessoas pudessem ouvir as transmissões nazistas. Imprensa. Jornais que não seguiam a linha nazista foram fechados e a imprensa foi rigidamente controlada para garantir que apenas a propaganda oficial fosse divulgada. Cinema. Filmes como O Triunfo da Vontade de Leni Riefenstahl foram usados para glorificar o regime, além de promover a ideologia nazista. Educação e juventude. Currículo escolar. As escolas foram obrigadas a ensinar a ideologia nazista, com ênfase na superioridade racial ariana e no patriotismo. Juventude hitlerista. Crianças e jovens eram recrutados para a juventude hitlerista, onde eram doutrinados com valores nazistas e preparadas para servir ao regime. Relação com o discurso da extrema-direita atual. Os movimentos de extrema-direita contemporâneos, embora operem em um contexto diferente, utilizam muito das mesmas táticas de propaganda e manipulação de massa que foram desenvolvidas pelo regime nazista. Similaridades na propaganda. Demonização do outro. Imigrantes e minorias. Tal como os nazistas demonizaram os judeus, muitos grupos de extrema-direita atuais retratam imigrantes, refugiados e minorias étnicas como ameaças à segurança e identidade nacional. Islamofobia. A disseminação do medo e do ódio contra muçulmanos é uma tática comum, similar à propaganda antissemita nazista. Culto de personalidade. Líderes de extrema-direita frequentemente constroem um culto de personalidade ao seu redor,
apresentando-se como salvadores da nação, semelhantes à imagem construída em torno de Hitler. Uso de símbolos e slogans. Símbolos e slogans simples e poderosos são usados para unificar seguidores e disseminar a mensagem. Exemplos incluem bandeiras, insígnias, frases de efeito que são repetidas incessantemente. Lembra-se? Deus, pátria e família. Deus, pátria e família. Isso vai ficando na mente das pessoas. Controle e manipulação da mídia. Embora o controle direto da mídia seja menos comum em democracias, a manipulação da mídia através de notícias falsas, desinformação e controle de redes sociais é prevalente. Plataformas digitais. A internet e as redes sociais são amplamente utilizadas para espalhar propaganda e recrutar seguidores. Grupos de extrema-direita são adeptos em usar memes, vídeos virais e campanhas coordenadas para influenciar a opinião pública. Apelo emocional e simplificação da mensagem. Mensagens de extrema-direita frequentemente apelam a emoções fortes, como medo, raiva, ressentimento. Essas mensagens são simplificadas para serem facilmente compreendidas e compartilhadas. Esse pessoal é muito bom nisso. Consequências e preocupações. A utilização dessas táticas por movimentos de extrema-direita contemporâneos tem gerado preocupação devido ao potencial de violência, polarização social e erosão das normas democráticas, o aumento do discurso de ódio, ataques a minorias e a ascensão de políticas autoritárias em alguns países são indicadores alarmantes de que a história pode estar se repetindo. Conclusão. A propaganda nazista e as estratégias de manipulação de massas que permitiram a ascensão de Hitler ao poder têm ressonâncias preocupantes no discurso de extrema-direita atual. O estudo e a compreensão dessas táticas são essenciais para desenvolver resistências eficazes contra a propagação de ideologias extremistas e proteger os valores democráticos e os direitos humanos. A base da extrema-direita brasileira: o integralismo. O integralismo foi um movimento político de extrema-direita no Brasil inspirado pelo fascismo europeu que surgiu nos anos 1930. Fundado por Plínio Salgado, o movimento era conhecido formalmente como a Ação Integralista Brasileira, AIB. Ele defendia uma ideologia nacionalista, autoritária e corporativista, baseada em uma interpretação própria do fascismo, adaptada à realidade brasileira. Origens e contexto histórico. O integralismo surgiu em um período de grande instabilidade política e social no Brasil. A crise econômica mundial de 1929 havia impactado gravemente o país, levando a um clima de descontentamento e incerteza. O movimento emergiu como uma resposta a essa crise, prometendo ordem, disciplina e um governo forte capaz de unificar o país. Ideologias e princípios. A ideologia integralista combinava elementos do fascismo europeu, especialmente do fascismo italiano, com conceitos nacionais e católicos brasileiros. Alguns de seus principais princípios e lemas incluíam nacionalismo radical. Os integralistas promoviam uma visão de nacionalismo extremo, buscando a unificação cultural e política do Brasil. Eles se opunham fortemente ao comunismo e também ao liberalismo, visto como ideologias estrangeiras e decadentes. Corporativismo. O integralismo defendia um modelo corporativista de organização econômica e social.
onde a sociedade seria dividida em corporações ou sindicatos representando diversos setores econômicos e sociais, todos subordinados ao Estado. Antissemitismo e racismo. Embora menos explícito do que os movimentos nazistas europeus, alguns setores integralistas também exibiam tendências antissemitas e racistas, promovendo a ideia de uma raça brasileira pura e homogênea. Isso daí é muito difícil, hein? Apoio à religião católica. O movimento enfatizava a importância da religião católica como base moral e espiritual da nação brasileira. Hoje a extrema-direita vê como base o movimento evangélico brasileiro. Autarquia e intervencionismo. Defendiam a autossuficiência econômica e a intervenção do Estado na economia para garantir o desenvolvimento nacional e justiça social. Símbolos e estética. O integralismo adotou muito dos símbolos e táticas de propaganda dos movimentos fascistas e nazistas europeus. O integralista usava camisa verde como uniforme, similar às camisas negras de Mussolini, e o movimento tinha sua própria saudação, Anauê, que era uma saudação com braço estendido semelhante à saudação fascista e nazista. Lemas do integralismo. Os lemas integralistas refletiam sua ideologia e objetivos. Alguns dos mais conhecidos incluem Deus, Pátria e Família. Olha aqui novamente. Este lema ressaltava os 3 pilares fundamentais do integralismo, enfatizando a importância da religião, do nacionalismo e dos valores familiares tradicionais. Anauê. A saudação oficial dos integralistas deriva de uma expressão indígena tupi que significa "você é meu irmão". Era usada para criar um senso de irmandade e solidariedade entre os membros do movimento. Atividades e declínio. Durante os anos 1930, o integralismo ganhou um número significativo de seguidores, incluindo intelectuais, militares e membros da classe média. O movimento realizou grandes comícios e marchas, e Plínio Salgado chegou a concorrer à presidência da República em 1937. No entanto, com a ascensão do Estado Novo sobre Getúlio Vargas em 1937, o integralismo foi suprimido. Vargas, que inicialmente havia tolerado o movimento, passou a ver os integralistas como uma ameaça ao seu próprio poder autoritário. A ação integralista brasileira foi dissolvida e seus líderes, incluindo Plínio Salgado, foram presos ou exilados. Legado. Embora tenha sido desmantelado como organização política, o integralismo deixou um legado duradouro na política brasileira. Suas ideias influenciaram outros movimentos de extrema-direita no país e alguns de seus conceitos que apareceram em diversos contextos políticos ao longo das décadas, e hoje principalmente. O estudo do integralismo é importante para entender a história do fascismo e do autoritarismo no Brasil, bem como as influências estrangeiras nas ideologias políticas brasileiras. Em tempos recentes, com o surgimento de movimentos de extrema-direita globalmente, o integralismo tem sido revisitado como um exemplo de como essas ideologias podem se manifestar em contextos nacionais específicos. E então, pessoal, espero que tenham gostado dessa viagem pela história da propaganda nazista, a ascensão do nazismo, o integralismo do Brasil e a relação estreita com a extrema-direita. É fundamental conhecermos nosso passado para entender os desafios do presente e construir um futuro melhor. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.
Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou e que temas você gostaria de ver nos próximos vídeos. Até a próxima e lembre-se, o conhecimento é poder. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo de Leigo para Leigos. Tchau!